mais um Caminho Literária. Eu sou o Kid Dudu e cheguei ao fim de Percy Jackson e o Mar de Monstros. E ufa, finalmente consegui um tempinho para continuar a ler a série do Percy Jackson. Parecia que nunca mais ia acabar a pilha de livro para eu ler. E aí eu consegui agora um tempinho entre a chegada de um livro e outro para continuar e fazer essa resenha para vocês. Certo? Ela continua no mesmo padrão de... assim, para quem está fazendo a coleção do livro, né? Apesar de o primeiro livro ter saído com aquela capa do filme e tudo mais, eles continuaram fazendo também a primeira capa do livro normal, o restante também tem até o final, todas as capas do jeito que eram feitas originalmente. Não sei se os filmes vão continuar, tem um boato de que iriam, aí depois não sei se iriam mais, porque não sei se fez muito sucesso. Eu gostei do filme, na verdade gostei até mais do filme do que do primeiro livro, né, em relação à organização da história, aproveitamento de situações e tudo mais. Né, eu até gostaria que fizessem o livro do segundo e do terceiro, do quarto, enfim, que é interessante, e Chris Columbus também sempre é genial. Agora, falando já do novo livro, aliás, novo não é nem tão novo assim, mas da minha nova leitura, O Mar de Monstros, que é o segundo livro da série do Percy Jackson, eu posso dizer que eu esperava mais. Sim, eu esperava mais, não da história, porque a história, eu falei, a história primeiro é ótima, a mitologia greco-romana, antiga, é muito interessante, e ele está só renovando isso, então não tem muito onde errar. Mas Rick Riordan, autor desse livro, podia ter aprendido um pouco mais com os erros do primeiro livro. Eu diria que em questão de estrutura de livro, organização, ele até melhorou. Né? Ele está escrevendo aqui da mesma forma que ele já estava escrevendo no final do primeiro livro, que já é um avanço, porque o começo do primeiro livro, né, é uma bagunça. Tinha horas que falava, putz, não estou entendendo mais o que está acontecendo aqui. Só que ainda tem algumas contradições. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, aquela espada do Percy Jackson contra a corrente. Né? Na minha cabeça, ela tem que aparecer em qualquer lugar que o Percy Jackson esteja, ou que ele precise dela. Ele tem que pensar nela e ela aparecer. Mas aí ele inventou que o Percy Jackson precisa de um bolso para ela pegar, deu isso como desculpa para ela não ter aparecido numa hora, porque o shorts dele não tinha bolso. Sabe, isso pra mim parece muito fraco, parece uma desculpa esfarrapada. Sabe, ao invés de inventar um artifício melhor para ele não ter a espada dele para recorrer naquele momento, ele foi falar isso. E isso pra mim é um pouco confuso, porque, sabe, os deuses pegam e falam assim, ó, vou inventar isso aqui. Eles não vão ficar pensando em bolso, entendeu? Bolso é o menor dos problemas, sabe? Então quer dizer que se ele nunca mais usasse uma calça com bolso, ele nunca mais ia achar a espada? Entendeu? É um pouco complicado quando você começa a pensar um pouco nas estapafúrdias assim, que o autor coloca no meio do livro. Né? Então você coloca na sua cabeça que de repente você tem que ignorar um monte de coisas para conseguir aproveitar a história, porque vale a pena de certa forma. A história é boa, né? A mitologia é muito interessante, alguns personagens são interessantes. O Percy Jackson em si eu não acho tão interessante assim. Acho que ele não é um personagem muito humano, eu diria. Por que não muito humano, eu diria? Porque é aquela questão, o livro está sendo escrito em primeira pessoa. Quando você escreve em primeira pessoa, eu já falei várias vezes que é muito perigoso, que você pode ir tanto para um lado que fique muito legal, como para um lado que fique ridículo, que fique embaraçoso, de tão ruim, que é o caso aqui. Né? O que ele aproveita da primeira pessoa não é legal. O Percy Jackson às vezes pega e faz uma coisa, né, magoa alguém de repente. Imediatamente ele tem um ataque de consciência e escreve, ah, eu sei que eu fiz errado. Meu, se você soubesse na hora que você fez errado, então você não tinha feito em primeiro lugar. Entendeu? Como é que fica isso? Não, você tem que pegar e defender sua tese. Falar, ó, né, tipo, ah, não sei, talvez eu tenha sido um pouco bravo, mas a pessoa mereceu, porque eu já falei que eu não gosto que misture meia azul com vermelha. Qualquer coisa idiota, sabe? Que a gente inventa pra si mesmo quando a gente faz uma coisa idiota. Mas não, o Percy Jackson já tem ataque de consciência imediatos. Isso eu não acho legal, não acho que é sincero, não acho que isso viria à alma de qualquer adolescente de, sei lá, 14 anos, eu acho que ele tem aqui nesse livro. Não sei, pensando agora, talvez até isso complique um pouco no filme, né? Porque aquele ator lá já tinha cara de velho, aqui eles falam de profecia, de quando ele fizesse 16, que o menino lá já deve ter
16 há algum tempo, né? Então ficaria, né, ele teria que fazer uma certa adaptação no roteiro lá para conseguir adaptar esse livro também. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi que a história continuou muito boa, muito divertida, as situações que acontecem são muito legais, e no final do livro tem uma puta surpresa, uma coisa que eu realmente não esperava, né? Tem alguns sinais no meio do livro, mas você fica esperando que outra coisa vai acontecer, né? Foi realmente surpreendente o que acontece no último capítulo desse livro pra mim. Né? Isso aqui é a última coisa que eu esperava que fosse acontecer. Não sei você, leitor aí de casa. Tá? Mas, então é isso. Se você tiver a capacidade de ignorar alguns defeitos da escrita do autor, das desculpas que ele inventa para tomar os caminhos que ele toma na história, então você vai se divertir pra caramba. É um puta livro legal. Agora, se você for muito chato, muito exigente, talvez você queira ler esse livro só se você não tiver nenhum outro livro para ler no momento, né? Porque realmente é um bom passatempo, é um livro muito rápido de ler, menos de uma semana você lê, porque, né, é bem curtinho, bem pequenininho, assim. Então não tem desculpa, tá? Mas é isso então. Tá? Eu recomendo com ressalvas, como eu fiz com o primeiro livro, mas também não me arrependo, eu já tenho a coleção toda, eu vou ler, vou resenhar a coleção toda, e aí a gente vai vendo se o autor vai tendo a evolução desejada ou não também. Okay? Então, ficou a recomendação do dia para vocês. Falou aqui de Dudu pro Cabine Literário. Até mais.